Zombie Apocalypse. Bom, meu nome é Pedro, eu vim aqui falar sobre o período regencial e suas revoltas. O período regencial foi de 1831 a 1840, foi o período entre que começou quando Dom Pedro I abdicou o trono e Dom Pedro II ainda não tinha idade para assumir o reinado, então ele não podia ser líder, então pessoas eram escolhidas por um congresso para liderar em nome dele até ele completar a idade. Então, neste tempo, houve várias revoltas por conta disso, por não ter um líder fixo e também por falta de condições básicas para a população. A população ficou muito indignada. Então, isso trouxe uma série de revoltas que aconteceram nesse período por conta disso, por conta de tudo que estava acontecendo. Então se criaram novos grupos políticos, como os conservadores e os liberais. E nesse mesmo período, que foi o período regencial, por conta disso tudo que eu já disse, ocorreram 5 principais revoltas: a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a guerra dos farrapos e a revolta dos malês. Agora, eu vou explicar para vocês a balaiada. A balaiada foi uma revolta ocorrida no Maranhão, iniciada por conta de disputas entre elites locais, em uma área ao sul do Maranhão, com pequenos produtores de algodão e criadores de gado. Os revoltosos tiveram como líderes Raimundo Gomes e Francisco dos Anjos Ferreira, um vendedor de balaios. É desse ofício que vem o nome da revolta maranhense. Enquanto Ferreira tinha uma motivação pessoal ao entrar na revolta, que era vingar sua filha violentada por um capitão da polícia, Gomes, um outro líder, aparece à frente de 3.000 escravos fugidos e se juntaram à balaiada. Os revoltosos saudavam a Igreja Católica, a Constituição e Dom Pedro II, e não apresentavam grandes preocupações sociais ou econômicas. Logo, foram derrotados em meados de 1840 pelas tropas do governo. O líder Gomes foi enforcado em 1842, enquanto a anistia aos revoltosos esteve concentrada à reescravização dos negros rebeldes. Agora eu vou explicar a revolta da cabanagem, que compreendeu o período de 1835 até 1840. No Pará, uma minoria branca, composta de pequenos comerciantes portugueses, franceses e ingleses, estava concentrada em Belém, por onde fluía uma pequena produção de tabaco, borracha, cacau e arroz. A maioria da população era formada por indígenas, escravos e dependentes. Com uma tropa com negros e indígenas em sua base, a cabanagem atacou e conquistou Belém, estendendo-se até o interior. Os revoltosos declararam a independência do Pará, mas não apresentaram nenhuma saída efetiva para o Estado. Os ataques concentravam-se aos estrangeiros e aos maçons, e defendiam a Igreja Católica, Dom Pedro II, o Pará e a liberdade. Embora não tenham abolido a escravidão, mesmo com muitos escravos entre os cabanos rebeldes, a rebelião foi vencida pelas tropas legalistas. Na província do Pará, assim como em outras províncias do Brasil no período regencial, aconteceu que a população se revoltou a partir da oficialização da nossa primeira Constituição, onde o imperador poderia interferir nas demais esferas do poder e poderia escolher os representantes do povo que não sofreria a influência de grupos políticos de natureza popular. Isso fez com que a maioria da população se mantivesse alheia ao cenário político. Por isso, entre 1831 e 1840, várias províncias se revoltaram contra a estrutura de poder centralizada. Vou falar da revolta dos malês, que aconteceu na província da Bahia, bem na capital de Salvador, em 1835. Tendo como seus principais componentes os negros, escravos e, em sua maioria, a origem muçulmana. Esses movimentos ocorreram por causa da insatisfação de boa parte da população. Eles queriam deixar de exercer o trabalho forçado e passar por constrangimentos que ocorreram, como abusos sexuais, humilhações públicas, torturas, violências físicas e psicológicas. Tinha como seu principal objetivo a libertação dos escravos, queriam também acabar com o catolicismo, confisco dos bens do brancos e mulatos e uma implantação de uma república islâmica. O movimento foi rapidamente sufocado
pois uma mulher tinha contado o plano da revolta para um juiz de paz de Salvador. E os soldados conseguiram, né, reprimir a revolta, e os escravos Pedro, Gonçalo e Joaquim, principais líderes da revolta, foram mortos e os demais envolvidos foram punidos, como por exemplo prisões. Examinada foi o movimento de revolta na Bahia, liderada pelo médico Francisco Sabino Fálvares e da Rocha Vieira, por isso ficou conhecido como Sabinado. O principal objetivo da revolta era instituir uma república baiana, mas só enquanto o herdeiro do trono imperial não atingisse a maioridade legal, a idade legal. Eles queriam mais autonomia política e defendiam a instituição do federalismo republicano, que é o sistema que daria mais autonomia política e administrativa às províncias. Os principais componentes eram pessoas de classe média, classe alta, né, ricos e militares. A revolta foi duramente reprimida e deixou um saldo de aproximadamente 2.000 mortes e 3.000 prisões. E os principais líderes do movimento foram condenados à pena de morte, prisões perpétuas, e alguns foram de fato executados e degradados. Bom, agora eu vou falar sobre a Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Ocorreu em São Pedro, na província de São Pedro, no Rio Grande do Sul, entre 1835 e 1845. Essa revolta foram pelos farrapos, que eram chamados na época, eram pessoas humildes, de vestes humildes daquele local, e eles se revoltaram por conta da economia, que era baseada na criação de gado e da carne, mas estava sendo cobrado um juros alto, e lugares ali em volta da divisa deste lugar a concorrência estava levando vantagem ali, então a economia deles estava ruim, então eles se revoltaram. E os líderes dessa revolta eram Bento Gonçalves e Davi. Como eu estava falando, Bento Gonçalves e Davi Canabarro eram um dos líderes ali desse grupo. E essa revolta teve como resultado algumas mortes dos protestantes que estavam revoltados ali, e também elas acabaram chegando após o conflito em um acordo. O governo liberou as terras que haviam confiscado, e então após isso eles voltaram a trabalhar com algumas anistias que o governo lhes deu. Então, com o fim das revoltas, chegou somente quando Dom Pedro assumiu o reinado. Dom Pedro II assumiu o reinado. Foi o golpe da maioridade, conhecido, pois Dom Pedro conseguiu antecipar sua maioridade e assumiu o reinado antes dos seus 18 anos ali, de sua maioridade. Aí, apesar de ser adolescente, ele manteve um bom reinado. Como vimos, algumas revoltas tiveram uma penalidade maior que outras, devido às circunstâncias, apesar de ter causas gerais, algumas também tinham causas locais, né? Cada um às vezes estava revoltado com alguma questão da sua área onde vivia. Apesar de tudo, do golpe da maioridade, o Dom Pedro II soube governar bem, porque ele já foi criado, preparado, já havia sido criado ali naquele meio e ensinado como a governar. Então, isso foi o fim das revoltas. Espero que tenham gostado do vídeo aula aí, e até mais.